Boa noite, somos o grupo 8 e nesse vídeo a gente vai explicar sobre a última prática da mão na massa. A rotação de um motor são os giros do eixo do mesmo, que são realizados durante um certo tempo. Esse tempo pode ser dado em segundos ou por minutos, e esse por minutos é conhecido como RPM, né, que é rotação por minutos. E nesse projeto que a gente vai apresentar agora, foi trabalhada a velocidade de giro em minutos de um motor DC, que é controlado quando a sua tensão de alimentação é alterada. Agora a Marina vai dar início sobre o nosso projeto. Apresentando um pouco sobre o top design que a gente montou para o trabalho, né? Então, a gente tem ali no PWM dois botões, um input digital, né? Dois inputs digital, e para o motor um output digital também. Ali também a gente representou, vamos usar o nosso código, representando os LEDs, vermelho, amarelo e verde, que será representado ali o estado do duct cycle, né, do motor, do PWM. E, como toda prática, a gente tem que associar essas entradas, saídas, né, LED, saídas, né, com os pinos. Então, fizemos essa associação nessa placa. Agora, vamos passar para a parte do código, e a Aline vai falar um pouquinho sobre. A Aline não, o Breno, desculpa. Tá, já é a minha parte agora. Então, começando aqui, falando um pouquinho do código, aqui tem a biblioteca que a gente inseriu, que é a Project H, e ela vai servir, ela foi incluída pelo nosso grupo para permitir que a gente possa fazer a leitura dos pinos, write and read. Aí um pouquinho abaixo aqui, a gente já vai ter o int, que vai ser o nosso tempo, igual a 2000 microsegundos, e ele é o tempo total, que mostra o valor do PWM. E descendo mais um pouco aqui na linha 42, a gente também vai ter um dicionário que nós criamos, o pessoal vai poder explicar um pouquinho mais na frente. E já na linha 44 a gente também vai ter um dicionário que nós colocamos também, e ele vai servir para, no caso do motor, diminuir ou aumentar a velocidade, aumentando o RPM ou diminuindo. Aqui a gente define o task control block das duas tasks e também a gente define o stack, né, que é a quantidade de memória que vai ser alocada para cada tarefa. A gente optou por deixar o default, que é o AppSef GTask User If, e só. Aí, ali a gente também definiu as nossas funções, né, que são o static void apptask PWM e o apptask aumenta e diminui PWM também. Não. É aqui. Tá. Lá no apptask start, aí como pedido pelo professor, o nosso motor começa com o duct cycle em 50% e, obviamente, pelas definições também da prática, o nosso LED verde também vai ser ativo, porque o PWM ele está baixo, né? Ele é menor ou igual a 60, então por isso que a gente tem um verde right aí. E o nosso motor ele fica 50% do tempo ligado e no outro fica 50% do tempo desligado. Aqui a gente definiu as nossas duas tasks, né? Com prioridade 1, a nossa task do PWM e a nossa task de aumento e diminui como prioridade 2. A nossa task do PWM, ela funciona da seguinte maneira. Ela inicia verificando o estado atual e anterior do botão para ver se ele foi pressionado ou não. Então, ele vai verificar esse estado atual e o estado anterior do botão de aumenta e do botão de diminui. E também a gente vai ter que garantir que esses estados iniciais, eles iniciem em 0. Aqui no nosso while, a gente tem a nossa variável T1, que ela recebe o valor 2000 do Duty Cycle completo, multiplicado pelo ciclo atual que a gente definiu no nosso dicionário aqui no começo. Então, a cada vez que a pessoa pressiona o botão, esse Duty Cycle vai incrementar ou decrementar 10%. Aí aqui, se o T1 for igual a 0, a gente
a gente define ele como 1000 para voltar para o Duty Cycle de 50% e impedir a divisão por zero. Aqui com o ciclo atualizado e com o novo valor de tempo atualizado de acordo com o ciclo atual, a gente vai mudar a velocidade do motor. Aqui a gente verifica o estado atual do botão de novo, dos dois botões no caso. Aqui a gente vai verificar se o botão de aumenta foi pressionado. Se ele tiver sido pressionado, a nossa velocidade vai ser igual a 1. E ela vai suspender a task para que ela possa chamar essa daqui e continuar e ver qual o LED que vai ser aceso. Aqui, de maneira análoga, a gente tem o botão de diminuir pressionado, então nossa velocidade lá do nosso segundo dicionário é igual a 2. Então, a gente atualiza os estados, o estado atual recebe o estado anterior recebe o estado atual nos dois botões. Essa AppTask aumenta e diminui PWM é a task que é direcionada assim que ocorre a suspensão da nossa primeira task, e aí a gente usou a variável velocidade 1, o dicionário, né, velocidade, como uma variável auxiliar, que ela definiria para a gente se o botão que o usuário apertou era o botão que aumentava o nosso Duty Cycle ou se diminuía. E aí, caso ele apertasse, a gente considerou que o Duty Cycle ele seria crescido 10% a cada vez que o usuário pressionasse. E aí, aproveitando essa task, a gente definiu também o acionamento dos LEDs, né? Que no caso, no nosso ciclo ser menor de 60%, a gente deixa o nosso verde ligado. E aí, de maneira similar também, a gente pega, como definido na prática, o ciclo entre 60 e 80, né? Ou seja, o nosso Duty Cycle entre 60% e 80%, a gente aciona o amarelo, e por fim, o vermelho, caso ele ultrapasse os 80%. E da mesma forma, a gente olhando ali caso o botão pressionado fosse o botão de diminuir o PWM, então a gente faria a mesma comparação para ver onde o ciclo estava para acionar os LEDs correspondentes. E, por fim, né, no final dessa task, a gente dá um S-Task Resume. É importante falar também que a gente colocou um while que ele vai traçar de forma infinita na primeira task, então isso garante que essas tasks elas continuem indo e voltando a todo momento. Deixa eu dar um build aqui para garantir que está funcionando direitinho. É isso. Muito obrigada.